genético, são aqueles efeitos radioativos que passam aos descendentes, né? Então, teve casos assim em Goiânia, teve casos assim em Hiroshima, né? Então, descendentes das pessoas que moravam ali naquela região, até hoje, estão desenvolvendo algum tipo de câncer. Né? Atençãozinha aqui. Antes da gente começar a falar sobre o resto dos efeitos da radiação, nós temos que relembrar essa matéria do ensino médio, né? Na qual nós vamos falar sobre átomos, prótons, elétrons, nêutrons, eletrosfera e fóton. Né? Então, átomo. Né? Então, o átomo, você vê na aula do ensino médio, é a menor parte da matéria. Até o presente momento, é considerada a menor parte da matéria. Né? Então, eles são formados pelo quê? Prótons, elétrons e nêutrons, né? São essas três, né, estruturas de um átomo, né? Prótons, elétrons e nêutrons. A divisão do átomo é núcleo e eletrosfera, tá bom? Núcleo e eletrosfera, tá? Os elétrons são aqueles que possuem a carga negativa, né? Os prótons são aqueles que possuem a carga positiva. E os nêutrons são aqueles que têm nada de carga, ou seja, carga nula. Tá bom? Temos aqui a imagem. Né? Aqui, ó, o núcleo é formado, né, pelo nêutron e o próton, e o elétron fica na eletrosfera. Tá bom? Então, mais uma vez, a formação do átomo é próton, elétron e nêutron, né? E a divisão é núcleo e eletrosfera, na qual a eletrosfera é onde o elétron circula, e o núcleo, que é formado pelo nêutron e os prótons. Tá bom? Esse aqui é o modelo atômico atual, moderno, né? Que é o mais conhecido, o modelo do parecido com o sistema solar, né? Apesar que nenhum ser humano ainda conseguiu ver, né, um átomo, mas há indícios dele, né? Então se calcula aí que o núcleo seria como se fosse o estádio do Maracanã, né? O núcleo seria a bola lá no meio do campo e a eletrosfera fosse a arquibancada. Então é mais ou menos assim que se prevê que seja um átomo, tá bom? Essa parte aqui é aquela parte que a gente estuda na aula da química, né? Vamos retomar aqui. Então, a eletrosfera é onde circulam os elétrons, e o núcleo é onde tem os prótons e os nêutrons, tá? Tá mostrando aí os dados deles, tá? E essa parte aqui, ó, são os níveis, né? Vocês lembram lá da aula de química? K, L, M, N, O, P, Q, né? Do lado tem aqui os números deles, né? Vocês lembram que a gente fazia aquela distribuição eletrônica, né, no ensino médio? A gente ia lá, pegava para estabilizar um elemento químico, né, e fazer aquela fatoração 1s2, 2s2, né? Então tem tudo a ver com isso daí. Então a gente utiliza, a gente não vai utilizar aqui em si na aula, né? Mas aquela matéria lá tem tudo a ver com essa parte. Até porque nós vamos trabalhar com elementos radioativos, e um elemento radioativo nada mais é do que elementos que são instáveis, tá bom? Já está falando sobre isso, né? Já falou sobre núcleo, próton, né, elétrons, tá aí. Vocês podem estar dando uma lida depois, tá? Aqui ele está falando que a eletrosfera é o que eu estou falando para vocês, é dividida nas camadas, né, 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, né, que vocês viram no ensino médio. O fóton nada mais é do que uma quantificação de onda eletromagnética, né? Então, ou seja, rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio-gama são uma sarevada de fótons, ou energia, né, por assim dizer, tá? As ondas eletromagnéticas. Matéria. Matéria é tudo aquilo que nos rodeia e ocupa um certo espaço, né?
Então a parte mais pequena da matéria são chamados de moléculas. Ou seja, um átomo mais um átomo forma uma molécula. E uma molécula mais uma molécula forma uma matéria. Em outras palavras, um conjunto de átomos forma uma molécula e um conjunto de moléculas forma uma matéria, que é tudo que está ao nosso redor. Espectros das radiações, tá? Então, eu falei isso no começo da aula sobre as ondas eletromagnéticas, né? Até falei sobre a questão da água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, o que quer dizer isso aí? Eu falei sobre essa questão das ondas, né? Então, dependendo da onda, ela vai definir se a radiação é ionizante ou não ionizante, né? Então, vamos ler aqui, ó. Quanto maior o comprimento de onda, menor será a sua energia. Quanto menor seu comprimento de onda, maior será a sua energia. Como assim? Vamos ver aqui na gravura aqui, bonitinho. Nós temos aqui, né, uma gravura. Opa, desculpa. Nós temos aqui uma gravura. E nesta gravura, o que a gente pode observar? Nessa parte aqui, ó, nós temos, ó, frequência, onda de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Aqui embaixo nós temos as frequências, ó, em kHz, MHz, GHz, né? São as frequências, tá? E está dividida aqui, ó, embaixo em radiação não ionizante e radiação ionizante, tá? E aqui no meio nós temos aqui, ó, a frequência, que são essas linhas vermelhas. Vocês podem observar aqui, ó, onda de rádio, um exemplo, ó, a onda ela é mais comprida, né? Então, ou seja, ela é não ionizante, tá? E a partir do momento que chega aqui, ó, no raio-x, ela começa a ficar mais curta a onda, né? Então ela se chama radiação ionizante, tá? Você percebe que todo tipo de radiação, não importa se ela é ionizante ou não, ela é uma radiação, né? Então muita gente tem argumentado porque a gente pode trabalhar com ressonância se ela não utiliza raio-x, né? Então a frequência, né, da ressonância fica por aqui. E ela, apesar de ser não ionizante, ela é uma radiação. Então ela faz parte das matérias que nós podemos estudar.